Olá, meu nome é Melina e o tema da minha IC é a validação da modelagem computacional da reologia de fluidos não newtonianos por método de partículas. Ele foi feito sob a orientação do professor Schenck, que é do Departamento de Engenharia Civil, e com a colaboração do Lucas, que é um integrante do grupo do qual eu faço parte dentro do TPM. Os objetivos, como o próprio nome já diz, é a validação do comportamento desses fluidos não newtonianos, para ser utilizado em outros trabalhos, como por exemplo na extrusão de concreto usando um bico injetor. Foram utilizados dois fluidos não newtonianos, que é o fluido de Bingham, que ele tem uma relação linear entre a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento, só que ele precisa de uma tensão mínima para poder escoar, assim como o fluido de Herschel-Buck, por isso que eles são considerados fluidos não newtonianos. O fluido de Herschel-Buck, ele ao contrário do fluido de Bingham, ele tem uma relação exponencial entre a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento. O método utilizado foi o moving particle semi-implicit, que é um método de partículas, ele é lagrangiano, ou seja, ele acompanha a partícula em cada instante de tempo. As suas equações governantes são equação da conservação da massa e equação da conservação da quantidade de movimento. Ele é considerado semi-implícito porque ele calcula pressão implicitamente a velocidade, a densidade, número de densidade de partículas, PND, e a posição explicitamente. Foi utilizada também uma nova formulação dele, que calcula a velocidade, na verdade, implicitamente. Isso faz com que possa ser utilizado um passo de tempo maior, mantendo assim a simulação estável, o que diminui o tempo de processamento. Um dos casos simulados foi o caso de Poiseuille, que é o caso de escoamento entre placas planas. Então dá para ver na figura uma imagem que foi obtida no último instante de tempo que ele mostra as velocidades ao longo do eixo Y. Tem também essa formulação, que ela é uma formulação para o cálculo da velocidade, e dá para perceber que ela varia ao longo do eixo Y. E onde a velocidade é máxima, o fluido ele se comporta como se fosse um sólido. Outro tipo de caso simulado é o caso de dam break, que é de quebra de barragens. Então, na imagem tem duas figuras. Uma delas é do tanque, que foi utilizado nos experimentos reais, que foram feitos com carbopol, e o outro é uma imagem da simulação. Vale ressaltar que no caso de dam break foi utilizado o fluido de Herschel-Buck e no caso de Poiseuille, o fluido de Bingham. Na imagem tem alguns resultados para o caso de Poiseuille. Então, tem a velocidade em função da altura. Dá para perceber que os resultados implícitos eles ficam mais próximos do que é esperado pela literatura, que é o que está representado na curva laranja. Esse que está em verde, ele é o resultado de um trabalho feito pelo grupo anteriormente. E o azul representa utilizando o cálculo implícito de velocidades e o roxo o cálculo explícito de velocidades. Dá para perceber que utilizando o cálculo implícito, ele fica bem mais perto do que é esperado. Vale ressaltar também que o tempo de processamento para o caso implícito ele é menor do que para o caso explícito. Aqui tem umas fotos que é como se fossem tirado uma foto da superfície em um determinado instante de tempo, nesse caso, no instante final. Dá para perceber, olhando pelas imagens, que o fluido tem um comportamento que é esperado para esse tipo de caso de quebra de barragem. Aqui tem dois gráficos dos resultados, mostrando os resultados do caso de dam break. Os gráficos eles mostram a posição da partícula ao longo do eixo X ao longo do tempo. Então dá para perceber que no MPS as partículas, o fluido ele acaba escoando bem mais do que é esperado experimentalmente, mas eles ainda assim acabam ficando mais perto do que é esperado pelo experimento em comparação com a simulação numérica feita por outras pessoas, que foi o caso desse artigo do Minucci e do Maciel. Como conclusão, tem que o tempo de simulação ele é menor quando a simulação é feita, o cálculo da velocidade é feito de forma implícita do que de forma explícita, e também pode-se perceber que o método ele pode ser utilizado para validar o comportamento desses fluidos não newtonianos. Aqui eu deixo umas referências bibliográficas e agradeço a atenção.